Olá, se você está vendo esse vídeo hoje é porque você quer criar um posicionamento que não depende do algoritmo, nem de trends. Você quer um conteúdo que vende. Então, geralmente a gente faz ao vivo aqui, às 20 horas, nesse mesmo horário, na quinta-feira, mas uma coisa é certa, é que essa semana eu estou em viagem. E aí eu deixei esse vídeo gravado para que a gente não falhe nosso momento para que você, cada dia mais, construa uma marca forte, autêntica e inesquecível. Para isso, eu quero trazer para que você hoje consiga entender, de fato, como é que você vai criar esse posicionamento. E eu vou trazer aqui para você alguns pilares e vai ser também de uma forma rápida em pílulas, onde você vai conseguir entender, implementar ali de forma imediata para que você construa o seu posicionamento. Sem mais delongas, então vamos começar o nosso conteúdo. Uma das coisas que é importante é você entender que o posicionamento ele não é só sobre o que você fala, mas é o como você fala. É como você traz o seu conhecimento à tona. E dessa forma faz com que as pessoas compreendam, entendam de fato aquilo que você quer dizer. E, além disso, a forma que você está se comunicando, seja a sua roupa que você veste, seja o ambiente, tudo isso vai transmitir uma mensagem. E se a mensagem estiver alinhada com aquilo que você quer que as pessoas entendam sobre você, elas vão conseguir realmente identificar o que é o seu diferencial, quem é você de verdade e como de fato você vai ajudar aquela pessoa. Seja ela obter um resultado, seja ela adquirir uma habilidade, mas o principal é que se você está bem posicionado, as pessoas conseguem enxergar em você a melhor pessoa que vai ajudar ela. E isso diferencia totalmente de uma pessoa que está mal posicionada. E é justamente isso que eu vou trazer para você hoje. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que existe algo invisível aí por trás. Que quando você olha, você acha que a autoridade ela vem de números de seguidores. Isso é contraditório, justamente porque você fala, não, ó, fulano tem muitos seguidores, é porque ele é bom. Só que de verdade, se você está bem posicionado, você não vai precisar estar refém de curtidas vazias ou de realmente um perfil grande. O que realmente vai definir se você está conectando com as pessoas certas é o seu posicionamento. E as pessoas certas é aquela que você realmente quer conversar. Quer que ela seja seu cliente ou quer que você entregue o seu conhecimento. Como então você constrói esse posicionamento? É isso que eu vou trazer para você em pontos, em pilares. E o principal deles é que você tem que entender qual é o erro comum. E o erro comum inicial é você achar que tem que falar de forma genérica. É você não dar um direcionamento para onde você vê qual é a sua visão, mas também para onde você quer levar aquela pessoa. Então, se você tem claro como você vai conduzir ela, isso faz com que, no momento que você vai comunicar, você consegue de fato ajudar ela. Isso muda totalmente como a pessoa enxerga em você, que é a melhor pessoa que vai ajudar ela a chegar no resultado. E nada melhor do que um exemplo, que eu vou trazer para você aqui, o exemplo de um advogado. Eu estava conversando com um amigo meu recentemente e ele me trouxe algo muito importante que advogados deveriam fazer, que era, ele pegava um caso, um atendimento que ele teve, e que ele teve o sucesso do cliente dele. E nisso, ele não explanava como é que era, o que eram os valores, ele não trazia nada disso. Ele só trazia de forma informativa, para que a pessoa que estivesse passando por aquilo, ela sentisse e entendesse que ele poderia ser a melhor pessoa para poder ajudar. Dessa forma, ele trouxe o seguinte exemplo. Ele teve um cliente que ele estava com uma situação que era de que ele tinha uma casa, a casa estava sendo penhorada, sendo colocada à venda, né? Só que ele percebeu que a, o banco estava colocando ele de má fé. Só que, claro, de forma jurídica, ele foi trabalhando e ele começou a trazer isso em conteúdo de uma forma que onde aquela pessoa que hoje tem uma casa que está sendo penhorada, uma casa que está tendo esse mesmo problema, ou um imóvel em si, ele começou a trazer que se você passou por esse problema, provavelmente pode então
pode ser que estão te acusando de forma de má fé. E se você perceber que você está passando por isso, procure um advogado de excelência. Esse é um exemplo. E aí agora vamos trazer de um médico. O médico, ele tá ali, ele não vai falar sobre como é que ele atendeu fulano, ciclano, mas ele pode trazer, ó, existem pacientes que passam por um seguinte problema. Aí eu vou me trazer um exemplo de esteticista. Ah, ele sempre quis ter uma curva no rosto, desenhar o rosto, é, ter os traços ali da fisionomia, da face, só que aquele paciente, ele não conseguia de forma alguma. E aí, dessa forma, o médico ele começa a trazer que assim, existe a maneira mais fácil, mas que não tem resultado. Existe aquela maneira que ela é a melhor para o cliente, mas ao ver das pessoas não é a melhor opção. E aí, quando ele traz isso e mastiga, mostrando que ele tem domínio, autoridade, e mostra exemplos de pessoas que estão sendo conduzidas por ele, de que uma forma que obtém um resultado da melhor forma, e acabou ficando redundante, por quê? Porque assim, ó, nada mais é que as pessoas buscam resultado. E se elas buscam resultado, elas precisam entender de que você é a melhor pessoa para ajudar ela. Então, quando você pensa em posicionar, você tem que entender de fato como eu posso servir aquela pessoa e como eu posso mostrar para ela que eu sou a melhor pessoa para ajudar ela. Quando você traz essa resposta dessas duas perguntas, você começa cada vez mais a trazer clareza de como você vai se posicionar, de que forma você quer que as pessoas enxergam você. E assim você vai construindo um posicionamento onde a pessoa entende. E eu trouxe esses dois exemplos aqui para que você entenda e olhar para o seu agora. Se você é um empresário, se você é um dentista, se você é um cabeleireiro, então, se você olhar para essas a sua área, eu quero que você pegue essas perguntas e adapte elas para que você consiga criar o seu posicionamento. Um outro ponto bem importante que eu queria trazer para você é que assim, ó, geralmente as pessoas elas não conseguem nem trazer provas nem formas que mostrem que ela é capaz de levar a pessoa ao resultado. E, em complemento, ela ainda traz um conteúdo genérico. Ela não traz um direcionamento, ela não traz uma visão, ela não traz um ponto específico que as pessoas elas olham e entendam. Caramba, ele realmente pode me ajudar. E se você não consegue transmitir na sua mensagem, seja ela visual, através de vídeo, através de foto, mas se você também não traz na forma escrita ou na sua falada, todas essas três é a forma de conexão que a gente tem na rede social. E se você não traz essa conexão com a pessoa, isso faz com que ela não consiga enxergar em você. Você é a melhor pessoa para ajudar ela. E aí é aquele negócio de você produzir um conteúdo e ele não é visto. Logo, não te gera nem clientes. E no fim você começa a perceber que você está perdendo tempo. Só que se você olhar para cada vez mais, se as pessoas não estão se posicionando na rede social, por exemplo, você está perdendo clientes. E aí, nessa conversa mesmo que eu tive, o meu amigo advogado, ele falou que se ele tivesse se posicionado antes, ele não estaria passando por um problema que ele está tendo agora, que é a escassez de clientes. Mas, Pedro, como assim? Ele tem um escritório renomado, todo mundo procura ele, só que como poucas pessoas o conhecem, ele não tem uma escala grande para que as pessoas saibam quem ele é. E ele não tem um posicionamento criado até então. O que está acontecendo? Que era para ele ter uma demanda de 200 pessoas, 200 clientes, procurando o serviço dele, buscando ele como solução, e hoje tem 50. E o que isso quer dizer? É um mau posicionamento. E se você sente e percebe que existe um mercado de oportunidades, mas que você está perdendo, uma coisa principal é o seu posicionamento. É você mostrar para que o seu cliente, aquela pessoa ideal que você quer trabalhar, ela entenda de fato que você é a melhor pessoa. E se ela não entender, ela pode até consumir o seu conteúdo.
Só que aquele que tiver mais bem posicionado, a pessoa vai entender e falar, não, ele é o melhor para mim, que vai me ajudar. Ele é que entende minhas dores, ele é que entende aquilo que eu estou passando. E não é nem o que eu falo, é o que eu estou sentindo aqui interno. E aí, quando eu sinto, eu percebo, eu procuro a pessoa que está falando sobre isso, e ela está mostrando com detalhes como ela vai realmente me ajudar, ela é a melhor pessoa. Ela está sendo diferencial e ela está sendo bem posicionada. E aí, quando você consegue fazer isso, o seu cliente, a sua pessoa que você quer que ela compre de você, que ela busque a sua solução, ela vai identificar e falar assim: caramba, eu entendi, isso é o cliente. Eu entendi que você é a melhor pessoa para me ajudar. Para que você consiga fazer isso, você tem que começar a responder essas perguntas e implementar. Trazer para que, na hora de você estar na rede social, seja produzindo qualquer tipo de conteúdo, ou até mesmo se você trazer uma estratégia que faça sentido para você, que às vezes muitas das pessoas elas acham que produzir muito conteúdo vai ajudar ela. Só que talvez não vai ajudar. Porque depende de cada um, depende de como ele precisa se posicionar. E isso muda e varia de nicho para nicho. E o principal também que bate de frente é o tempo. E aí, se você não traz estratégias para que você otimize o seu tempo, isso começa a fazer com que o seu cliente ele não te conheça e você não constrói o seu posicionamento. Então, dentro da sua agenda, dentro da sua dinâmica, você tem que buscar formas de traduzir isso, otimizando o seu tempo, para que nesse momento você consiga construir o seu posicionamento, conseguir cada vez mais ter pessoas te conhecendo e assim você cada vez mais gera valor e aí seja o valor monetário, o dinheiro que você cobra sobre a consulta, sobre o serviço que você faz, acaba sendo bem maior. Por quê? Porque a pessoa está enxergando valor. Ela está entendendo que você é a melhor pessoa. E não só isso. Ela começa a interagir com você e você começa a perceber que toma uma proporção tão grande que você não imagina. Mas isso que eu estou trazendo para você é algo que a gente vai construir ao longo da nossa quinta-feira. Então, toda quinta-feira, às 20 horas, você tem que entender que a gente vai estar construindo o seu posicionamento. Agora você fala, Pedro, eu queria algo mais profundo. Então você, aqui embaixo eu vou deixar um link para que você faça uma avaliação do seu posicionamento. Assim, você vai conseguir entender de fato como está o seu posicionamento hoje e o que tem que melhorar. E o mais interessante é que você vai sair com clareza daquilo que você tem que agir personalizado para você. E esse é de fato uma forma de você construir o seu posicionamento. Uma outra forma de você construir o seu posicionamento é você entender aquilo que te gera autoridade e você olhar para as pessoas e falar assim: a maioria das pessoas hoje me procuram para resolver isso. E se elas me procuram para resolver isso, e é aquilo que eu quero que elas continuem me procurando, é o que eu vou trazer como conteúdo, mas também trazer como uma posição de fato. E aí, é nesse momento que, cada vez mais você trazendo constância, a pessoa ela começa a identificar em você que é a melhor pessoa que vai ajudar ela. Então, se a gente perceber, e aí o que eu trouxe hoje para você, foi que existe o conteúdo que você vai trabalhar que é direcionado para responder aquelas três perguntas, que a principal delas, de todas, que eu considero, é você entender como eu vou ajudar o meu cliente a chegar nesse resultado e como eu vou demonstrar isso na rede social. Então, essa pergunta é a chave que vai fazer com que você entenda de fato como você vai construir e iniciar o seu posicionamento. Tirar toda essa bagunça, essa bagagem que você está carregando aí e sendo cirúrgico. E quando você for cirúrgico, nesse ponto, você vai começar a perceber que os seus resultados vão mudar. E aí você vai chegar depois e falar para mim, Pedro, realmente, quando eu trouxe esse refinamento, o meu posicionamento começou a ser diferente
e principal, eu comecei a gerar mais resultado. E aí, é nesse momento que você começa a perceber que as coisas vão ficar mais fáceis para você, porque você não pensa em fazer um milhão de coisas, mas você faz aquilo que é o certo e é a melhor forma. Então, esse, de fato, foi o conteúdo e o que eu quis trazer para você hoje. Se você entende que um posicionamento forte, claro, autêntico, vai fazer com que você construa uma marca forte, você segue aqui toda quinta-feira, às 20 horas, para que a gente possa construir a sua marca, seja ela autêntica e principalmente com autoridade, e as pessoas entendem em você. Você é a melhor pessoa para ajudar ela.